Olá, amigos e irmãos, estamos no início do ano e eu quero falar de começo, início, partida, start, certo? O começo é sempre, ele é sempre, parece ter uma essência, né? Nós temos parece que o nível de fé que temos, ele é elevado no início. E existem várias coisas o que eu digo aqui? Como é que eu falo? Para mim te explicar melhor. Existem várias coisas que nós possamos apresentar aqui que pode te dar ênfase do início. O início de vida, o início de um emprego, o início de uma relação conjugal, o início da faculdade, o início de novas amizades, o início de muitas coisas, de novos projetos. Então nós estamos todos sonhando no melhor. A nossa mente, a virada do ano, o Réveillon, nos enche de expectativas novas para o próximo ano. Ficamos cheios de expectativas, confiantes, porque ali no final do ano, principalmente na igreja, quando nós passamos por uma vigília, nós renovamos nossa fé, alguns venham chorar, venham a ficar sensibilizados e tal. E quando inicia o ano, nós iniciamos com aquele gás todo, com muita vontade. Eu me lembro, falando com você, da saída dos filhos de Israel do Egito, quando eles saíram da escravidão. Tudo muito bonito, tudo muito alegre, o povo todo cheio de fé, né? Porque os milagres aconteceram, as 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito para forçar o faraó a libertar o povo judeu da escravidão. Isso deixou os judeus muito mais fortes, confiantes de que aquele momento era o momento deles. Isso está registrado no livro de Êxodo. Êxodo significa saída. Tá certo? Outra sim, nós vamos falar também quando nós vamos lá na história, no livro de Isaías, no livro dos Reis, quando fala do segundo cativeiro que o povo israelita passou, que foi em Babilônia, no ano 577 a.C. Tá? Os babilônios tomaram a cidade de Jerusalém e havia subjugado todas as nações, porque era o império dominante naquele tempo, em 577 a.C., e deportou consigo, levou os judeus para a Babilônia. E lá eles ficaram por 70 anos no cativeiro de Babilônia. No Egito, eles ficaram cerca de 38 anos escravizados. Olha, quase meio milênio aí, né? Que eles ficaram na escravidão, subjugado pelos faraós. Lá, porque havia esse tipo de coisa, por razões até divinas e tal. Havia, porque Israel era uma nação que foi separada para poder trazer o conhecimento e a salvação às demais nações, mas eles não compreenderam isso e continuaram. Os judeus que passaram 70 anos no exílio foram libertos também e iniciaram o seu retorno para Jerusalém sob o comando de Neemias e Esdras. Diz no livro de Esdras que o povo ouviu a palavra de Deus que há muito tempo eles não escutavam a palavra de Deus. Um outro fator interessante é que eles ficaram tanto tempo no cativeiro que quase que o idioma, a língua dos hebreus, que é o hebraico, as gerações mais novas
já não se lembrava do hebraico mais, então eles falavam em aramaico. Para você ter ideia, precisou-se um falar em hebraico, porque o que estava escrito no livro sagrado, e o outro interpretar em aramaico para que as novas gerações que haviam nascido no cativeiro pudessem entender a palavra de Deus. E diz a Bíblia que até mais do meio-dia eles estavam em pé como se fosse um só homem, todos atentos ouvindo a palavra de Deus. E ao final do discurso de Esdras, o povo chorava de soluçar. Porque eles perceberam o tamanho do erro que cometeram em não seguir uma vida coerente. Então, quando nós não seguimos uma vida coerente, somos sujeitos a ser dominados pelo inimigo e sofrer as sanções também por parte de Deus. Mas o que eu quero dizer sobre o início? Eles reiniciaram sua vida novamente. E quando chega, eu estou falando de início, no Novo Testamento também é o início de uma nova era para a sociedade ou a comunidade mundial, onde Cristo aparece, trazendo uma nova esperança para as nações, para os povos. Mas ele fica sediado em Jerusalém, em Judá, na Judéia, na Galileia. Então o que eu quero dizer para você, todo início, quando você vê nos evangelhos ali, eu não vou ler para não tomar tanto tempo, mas está escrito ali, diz a Bíblia que Jesus agora envia os primeiros discípulos para uma nova missão de pregação do evangelho. Quantos ele enviou? Ele enviou 70. Então Jesus ele não tinha só os 12 apóstolos com ele. Além dos 12 discípulos que ele tinha escolhido para ficar com ele, do lado dele, para que pudesse assessorá-lo ali, ele tinha muitos outros mais discípulos que ele tinha ganhado na sua pregação do novo reino de Deus, ou da chegada do reino de Deus. O reino de Deus sempre existiu. E esses discípulos aceitam a palavra. E quando Jesus envia, ele envia 70 discípulos. Agora imagina bem o início. Se você analisar nesse início de ano agora, como está a sua mente? Só que tanto lá no Êxodo, estou falando em termos de coisas mais... Fica fácil a compreensão. Lá no Êxodo, quando os judeus saíram do Egito, saíram todos alegres. Sonharam com a terra prometida. Mas no meio do caminho, pouco tempo depois, houve rebelião. No meio do povo, surgiram pessoas que tiraram da mente de parte daqueles israelitas sobre a chegada à terra prometida. Houve no meio ali pessoas, chefes de cabeças de família, que estavam pregando contra o próprio Moisés, contestando a autoridade de Moisés. Diz a Bíblia que um episódio muito conhecido é o episódio da família de Corá. Corá, Datã e Abirão. Que persuadiram parte do povo a não ouvir Moisés. Então essas questões que nós temos pontuadas nos dias atuais, elas não são novas. Não precisa você ficar assustado com essas questões que acontecem. Ah, vai acabar tudo, não sei o quê, está todo mundo migrando. Que não se preocupe com isso. Está entendendo? Já lá atrás, e hoje em dia também tem pessoas com esse pensamento, que deixa o inimigo, porque o inimigo, para ele poder vencer ou perturbar, né, a comunhão vou falar assim, dos cristãos principalmente, ele precisa usar quem está no meio. Então, Corá, Datão e Abirão, eles persuadiram o povo a não ouvir Moisés. E Moisés, ele diz assim, olha, Senhor, se esses homens morrerem como morrem os demais homens, de morte natural,
o Senhor não me enviou. Aí Deus tratou. E diz a Bíblia que a terra se abriu debaixo das tendas das casas de Datã, Corá, Datã e Abirão. E a terra engoliu eles com as suas famílias. Naquele dia morreram 250 pessoas. Daí dá para você tirar fazer uma conta matemática, né? De quantas pessoas eles conseguiram persuadir. Porque quando essas pessoas morrem engolidas pela terra, parte da população vai lá em frente à tenda da congregação que reclamar com Moisés. Ô Moisés, o que você fez? Porque morreu, não sei o que, morreu Corá, Datã e Abirão foram engolidos pela terra. O que você fez? E diz a Bíblia que por causa daquela situação morreram mais de 17 mil israelitas. Daí dá para você perceber, esses foram os que incitaram contra Moisés. Então o que eu quero dizer para você? O início é bom, mas no meio do caminho, logo depois que você inicia, um pouco da sua fé, da nossa fé, ela diminui devido aos obstáculos que vamos enfrentar. Seja ele em termos físicos, por saúde, seja ele em termos emocionais, seja ele em termos ideológicos, seja ele em várias frentes, nós seremos persuadidos a não acreditar nesse ideal. Isso não é uma verdade? Jesus enviou os seus 70 discípulos, mas houve um dia que ele estava discursando para os seus discípulos. Alguns disseram assim: mestre, não vai dar para te acompanhar. É duro o teu discurso. Agora, você imagina bem, há 2000 e tantos anos atrás, Jesus falando para homens diferentes dos homens atuais, e aparecer parte dos discípulos disserem: não vai dar para te seguir, mestre. Isso num conceito em que lá atrás os homens suportavam um pouco, muito mais do que os homens atuais agora. Hoje, dependendo do que você falar aqui, a pessoa... Imagina bem, vem comigo, analisa comigo. Se nós estamos num grupo de pessoas aqui, aparece João Batista dizendo assim: raça de víboras, quem vos incitou a fugir da ira divina? Ou da ira futura? O que você diria? Você ia dizer que João exagerou, né? Então, meu amigo, o ser humano precisa de conhecer, de fato, seus limites. E saber que nós estamos iniciando um ano, seja qual frente você estiver, você vai sofrer embates. Você vai ter dificuldades, seja elas emocionais, seja elas espirituais e seja elas financeiras. Em algum momento, nós seremos surpreendidos em alguma dessas três frentes básicas. São três frentes básicas. São a espiritual, que você está envolvido na igreja se você é um cristão. A emocional, que trata da relação entre pessoas. Aí já começa marido e mulher, relação nas amizades, na vizinhança, na comunidade. E a outra, que eu falei da espiritual, eu falei da emocional, e agora na questão financeira, né? Você poderá sofrer algum tipo de adversidade. Se acontecer qualquer coisa dessa na sua vida, eu te dou um conselho: não perca a fé. Não tire os olhos do seu objetivo. Mantenha-se sóbrio. Mantenha-se firme. Não deixe a peteca cair. Mesmo que você sofrer algum tipo de desvantagem, fique de pé. Que Deus te abençoe. Desculpe por não poder te atender melhor naquilo que falei, mas a minha intenção é te ajudar. Nós voltamos a conversar em uma próxima oportunidade.